Leandro Quesada, agora vem aí Libertadores da América. Flamengo só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro dia 27 de setembro e será contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então até lá, Flamengo que viaja amanhã para o Equador, fica por lá durante mais de uma semana para jogar contra Del Valle e Barcelona de Guayaquil. A gente tem a classificação do grupo do Flamengo, Grupo A, Libertadores da América. E a gente vê ali que o Flamengo está bem. Independiente Del Valle é o líder, Flamengo é o segundo colocado. O Del Valle tem um saldo melhor, por isso está na liderança. Júnior, Barranquilla e Barcelona perderam os 2 primeiros jogos, ou seja, o jogo de quinta é jogo para liderança. E o Del Valle, depois da volta no futebol no Equador, não perdeu nenhum jogo, Quesada. É o líder lá do equatoriano. O Flamengo vai para a Libertadores com o peso dessa derrota no Brasileirão, Quesada. Pois é, e adversários que já se conhecem, é bom a gente destacar, não é? Com o Flamengo levando vantagem, João. Olha, se o Flamengo conquistar 4 pontos nesses 2 jogos, tá de bom tamanho. Claro que o ideal será, ou seria, né? Colocar aqui no condicional, seria ganhar os 2 jogos. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos com 12, aí já garante a classificação. Pelo menos a segunda colocação nesse grupo. Acho que já deu tempo para o Domi pensar algumas coisas que ele deva prosseguir, e algumas coisas que ele não deve mais fazer. A primeira delas, João, Rodrigo Caio não pode ser reserva desse time, tá? Poupou, legal, ok, tá explicado. Mas quando o bicho começar a pegar, que é justamente na Libertadores, não dá para imaginar a zaga do Flamengo sem o Rodrigo Caio. Esse é o primeiro ponto na minha visão. Segundo ponto, quando o Bruno Henrique voltar, ele tem que encaixar o time com o Bruno Henrique e Gabigol. Quem vai sair do time, aí o Domi que resolva. Porque o que esses caras jogaram no ano passado, você não pode acabar com uma dupla dessa. Você tem que criar um sistema que os dois funcionem. E funcionou. Olha o que esses caras fizeram, é brincadeira. Falamos de seleção brasileira com essa dupla. Teve gente que falou, se o Tite não chamar, o Tite não entende nada de futebol, se não chamar a dupla para a seleção. Então o Domi tem que ficar antenado nisso. E pelo amor de Deus, Domi, Everton Ribeiro na direita. Na direita. É ali que ele rende. Ah, mas ele faz, às vezes ele joga no meio. Na direita. Everton Ribeiro é na direita. Eu conversei com um técnico de um time aí na pandemia, ele falou, se eu tivesse o Everton Ribeiro na direita. Everton Ribeiro é na direita. Cria o sistema para o Everton Ribeiro jogar na direita. Aí é que tem a sabedoria, a sapiência. Tem um elenco bacana, o Mengão? Claro que tem, o melhor elenco do Brasil. Mas os caras fisicamente tinindo, você não abre mão de Everton Ribeiro, você não abre mão de Gerson, você não abre mão de Arrascaeta, não abre mão do Bruno Henrique e não abre mão do Gabigol. O sistema pode ser o que for, mas você não pode abrir mão desses caras. Não pode. E tem que colocar o cara para jogar onde ele rende mais. Everton Ribeiro, Domi, joga na direita. Foi ali que ele se consagrou. Pode ver os jogos em que ele joga na direita e que ele joga centralizado. Ele vai render mais jogando na direita. Dos jogos que eu vi, tá? E olha, eu vejo tudo do Flamengo, hein? Porque é prazer, aí já não é só profissionalismo. Tem que ver umas coisas ruins por aí também, vocês já sabem o quê. Eu vejo tudo, mas o Flamengo é prazer. O Flamengo é prazer. As coisas ruins vocês sabem, nem vou falar, viu? Eu gosto de ver Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Vasco, eu gosto de ver o Vascão jogar. O Ceará é legal ver o Ceará jogar. Agora, tem uns que eu não estou vendo aí. Agora, o Flamengo é um time pronto, João. Pronto. É só colocar lá um molinho do Domi e seguir. Agora, não se abre mão desses caras. Esses caras que eu estou citando, eles são diferentes. São jogadores diferentes. Você não acha esses jogadores em nenhum lugar. O Flamengo tem 5. 5. Vou para terminar. Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Não se acha isso em nenhum lugar. O Flamengo tem 5. 5.
Eu só acho o seguinte, vai ser humanamente impossível eles jogarem todas as partidas. Eles não vão aguentar. Então, não vai dar. Mas com Jesus jogava, tem que tirar alguém. João. Mas nem sempre, porque muitas vezes tá aí uma coisa que tem que ser bem analisada também. Aquele time do Flamengo, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol não atuou junto nem em 10 partidas com o Jorge Jesus. É isso aí. E por quê? 8 jogos, lesão, isso aí. 8 jogos. Lesão, suspensão. Não dá. Quando dava, ele botava todo mundo. Mas alguém, alguma hora, vai ter que ficar fora. E convenhamos que o dono tem aí peças de reposição. Mudava 4, 5, 6. Mudava 1 ou 2, né? Quando você mudava 1 ou 2, é verdade. É verdade. É verdade. Você muda 1, 2 ou 3 isso é verdade. E mantém o sistema, mantém a forma de jogar. É isso aí. As coisas mudam muito pouco. O problema é que ele tem mudado radicalmente e com jogadores que ainda não se confirmaram com a camisa do Flamengo. Por isso, a discrepância entre A e B, sem citar nomes, né? Porque senão a torcida do Flamengo fica chateada. A diferença entre A e B é muito grande. É isso aí. Ô, João. É isso aí. Agora, o Flamengo vinha, hein, Abel Neto? O Flamengo vinha de 4 vitórias com o nome, hein? E uma atuação muito elogiada contra o Fluminense. Por isso que eu acho, isso é uma opinião minha, cada um se expressa da maneira que quiser. A gente tem que ter cuidado para o resultado não influenciar muito a análise. Porque nas 4 vitórias seguidas, o que se falava? Opa, o Flamengo está começando a encaixar o time, ele tem um elenco que pode jogar de maneiras diferentes e tal. Agora perdeu para o Ceará, não era um resultado esperado, aí já começa a carga do resultado cair. Eu só acho que isso tem que ser também bem medido, João, bem analisado aí. Com certeza, mas tem uma coisa, juntando vários ingredientes aí que vocês falaram, para fazer a minha análise. Por exemplo, o Fábio Azevedo disse, olha, a gente não pode ficar comparando com o Jorge Jesus. Mas, na verdade, o que acontece a todo momento é a comparação com o Jorge Jesus. Compara. Por quê? Porque o Flamengo ganhou os principais campeonatos jogando muito e sem perder partidas. Ele ganhou os principais, o Brasileiro e a Libertadores, e perdeu com o Jorge Jesus no início do trabalho dele lá para o Bahia por 3-0, depois não perdeu mais. Foi campeão ganhando de todo mundo e foi perder para o Santos lá quando já era campeão e já estava pensando no Mundial. E ganhou a Libertadores também, perdeu um jogo lá para o Emelec, né, lá no Equador, e depois não perdeu mais. Não perdeu para o Inter, não perdeu para o Grêmio, não perdeu para o River Plate. Né? Então, por exemplo, agora, o que você acabou de citar é espetacular. Ele ganhou 4 jogos seguidos. Eu não sei nem se o Internacional, que é líder, ganhou 4 seguidos, talvez só o Inter. Não ganhou. Só o Flamengo ganhou no campeonato 4 seguidos. Só o Flamengo ganhou 4 seguidos no campeonato. 4 jogos seguidos o Flamengo ganhou. Só que aí perde um, joga mal, não tem jeito. Vem a comparação com o ano passado. Mas peraí, no ano passado o Flamengo não perdia nenhuma. Não jogava... Então sempre vai ter a comparação, sempre vai ter. Ele só vai conquistar o coração da torcida do Flamengo quando ele ganhar um título. Se ele tiver 8 vitórias seguidas e chegar na semifinal da Libertadores e perder pro Boca Juniors na Bombonera, mas esse Domi inventa. Vamos comparar. E no Brasileiro, a mesma coisa. Quando ele veio, ele sabia disso. Quando ele veio, ele sabia disso. Vai ter. A gente tenta não comparar e analisar, né, o que ele vem fazendo. Outra coisa que o Quesada falou, e eu estava pensando também. Por mais que tenha um ótimo elenco, um ótimo time, um ótimo elenco, e reservas muito bons que jogariam em quase todos os times do Brasil, nessas mexidas que ele vai fazendo em alguns jogos, você vê claramente que tem alguns jogadores, mesmo sendo bons jogadores, eles não são do nível do titular. O Vitinho e o Michael, que são muito bons, eles não são do nível do Bruno Henrique e do Arrascaeta. Não são. Né? O Rodrigo Caio, que Quesada falou, eu também estava pensando. Ele tem que jogar. Quando ele não jogar, o Gustavo Henrique é muito bom. O Léo Pereira é muito bom, foi campeão. Só que
torcedor vê os dois, ele fica pensando, ai, que saudade do Pablo Mari e do Rodrigo Caio. Pode jogar 5 jogos com Gustavo Henrique e Léo Pereira. Se perder um e jogar mal, não. Então, junta tudo isso. E assim, eu continuo achando que o Flamengo é favorito na Libertadores, é um dos favoritos na Libertadores, no Brasileiro, até porque não tem ninguém voando. Não tem ninguém voando. O Palmeiras oscila, o Internacional oscila, o Grêmio tá mal, o Atlético Mineiro oscila. Então, o Flamengo tá lá. Não tá no mesmo nível do ano passado, mas tá lá e vai lutar pelo título. Mas o treinador não achou ainda. E só para fechar, eu entendo todo esse rodízio que ele faz e tal. Ele ainda tem a Copa do Brasil, afunilaram os jogos de uma forma que não tinha ano passado. Ele tem mais opções no elenco do que tinha o Jorge Jesus. Todos os times estão fazendo, ele tem que fazer também. Mas eu acho que ele faz demais. Não precisava trocar tanto. É o que você falou. Troca 1 ou 2. O Gerson está suspenso. O Felipe Luiz está com problema lá, com desconforto. Esses 2 não vão jogar, mas os outros 9. E aos pouquinhos, agora muda 5, 6, muda o esquema, como o Edmundo falou, muda o mundo. É difícil até de entrosar, isso é o que eu acho. Perfeito. Edmundo pediu para falar, fala, Edmundo. Não, eu queria dizer exatamente o que o Abel disse aí. Ele precisa encontrar uma fórmula e os seus titulares. Aí depois você troca uma peça ou outra por circunstância, né, ô João? Do jeito que ele está fazendo, não está deixando o torcedor feliz, não. Eu queria dizer o seguinte, nos últimos 5 jogos, a melhor performance foi do Flamengo. 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Mas foram vitórias convincentes? Eu acho que a única que foi convincente de verdade foi contra o Bahia, lá em Pituaçu. João, é verdade. E vocês já perceberam, a gente vai falar do Palmeiras já, né? Verdão empatando com o Sport. Vocês já perceberam que eu não faço parte do grupo que tem gente, né? Torcedor, no caso aí, que fica pedindo, pede aí a cabeça do dono. Eu não acho nada disso. Acho que ele tem um mês de trabalho, está num país novo, trazendo a filosofia dele e precisa de tempo para trabalhar. E tem a ingrata missão de substituir Jorge Jesus, o maior treinador da história do Flamengo, com um trabalho marcante. Então, isso aí é um peso muito grande. Agora, eu tenho uma crítica ao Domi. Ele tem que ajustar a defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo é uma peneira. Tem tomado tantos gols quanto tem feito lá na frente. Então, ali atrás, na cozinha, eu acho que ele tem dado bobeira ao treinador do Mengão e precisa ajustar aquilo ali.